Amém. Graça e a paz, igreja. Amém. Que nessa tarde, mais uma vez, feche seus olhos. Senhor, nessa hora, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, queremos convocar a tua presença com os anjos, Miguel, com a espada desembainhada, meu Deus, para que nessa tarde, meu Deus, a palavra que for ministrada, que Satanás e seus demônios não venham tentar tirar do coração das pessoas antes que ela chegue no seu coração, meu Deus. Que Miguel com a espada desembainhada esteja neste lugar pronto, meu Deus, para arrancar a sua espada, meu Deus. E se houver um demônio desavisado, meu Pai, em nome de Jesus, e se ele não sair deste lugar, meu Deus, que Miguel possa passar a tua espada, em nome de Jesus, para que essa palavra entre no nosso coração, ela passa primeiro para o nosso ouvido, meu Deus, e nada, Senhor, possa tampar os nossos ouvidos para ouvir a verdade do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Então, o tema da palavra dessa tarde é as armadura de Deus. E eu creio que todos conhecem as armaduras de Deus. A Bíblia disse no livro de Efésios 6, versículo 10, disse: nos demais irmãos meus, fortalecei vós no Senhor e na força do seu poder. Então, irmãos, poder é dinamite, e nós precisamos desse poder de Deus, para que nós podemos resistir toda cilada do diabo. Nós precisamos desse poder de Deus. É no poder do Senhor que o crente encontra o fortalecimento necessário que lhe capacita a viver a sua vida cristã nessa terra, resistindo os ataques de Satanás. Satanás, com seus demônios, ele vem tentar a vida de todos, principalmente dos crentes. Então nós precisamos dessas armaduras de Deus. No livro de Lucas 24, 49, praticamente, foi a última palavra que Jesus falou antes de subir para o céu. Ele disse: eis que sobre vocês envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então foi a última coisa que Jesus pediu para os discípulos: não faça nada, não saia da cidade, até que o poder de Deus desce sobre vocês. Em Efésios 6:11, revesti vós de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astúcia e a cilada do diabo. O diabo, ele é astúcio, ele arma cilada. Uma das primeiras ciladas que ela armou foi para Eva. E Eva, por não estar revestido com capacete, ela caiu na cilada de Satanás. E quantas pessoas têm caído na mesma cilada? Precisamos da cobertura de toda a armadura de Deus, assim como o soldado romano na época de Paulo precisava armar-se para a batalha. Quando Paulo escreveu o livro de Efésios, é porque os romanos, eles já vestiam com essas armaduras. E Paulo apenas pegou o exemplo do exército romano. E ele disse: da mesma forma, nós precisamos nos revestir. Em Efésios 6:12 diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas assim contra principado, contra a potestade
e contra os príncipes das trevas do século, e contra a ordem espiritual na maldade dos lugares celestiais. Ou seja, essa luta, irmãos, não é aqui, essa luta, essa batalha é lá em cima. E muitas vezes Satanás, ele consegue atingir pessoas aqui na terra. E eu vou explicar para vocês como Satanás consegue atingir algumas pessoas aqui na terra. Nenhuma parte ou membro do corpo podia ficar descoberto. Essa armadura é um conjunto de arma de metálica que protegia o corpo do guerreiro. Ou seja, poderia vir a espada, poderia vir flecha, poderia vir pedra, mas com essa armadura feita de metálica, nada podia atingir os soldados. E os soldados romanos foi um dos soldados mais exemplares daquela época. Os soldados romanos, eles venciam muitas guerras. A Bíblia diz no livro de Lucas 12, 51, cuidai vocês que vim trazer paz à terra. Não vos digo mais antes dissensão. E muitas vezes, querido, nós queremos só paz. E Jesus está dizendo aqui que ele não veio trazer paz na terra, mas ele veio trazer dissensão. Qual o significado da palavra dissensão? Desavença, conflito e disputa. Hoje, para todo lugar que nós vamos, tem disputa, irmãos. Seja no ministério, seja na presidência, seja no colégio, seja no trabalho, em todos os lugares que nós vamos, tem disputa. E Jesus está dizendo aqui que ele não veio trazer paz para a terra, mas sim dissensão. Em Lucas 12, 52, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Esse número 3, irmãos, ele nos chama muito a atenção. Número 3, preste bastante atenção, onde Satanás muitas vezes usou o número 3. Então a Bíblia já está dizendo, uma casa que tem 5 pessoas, primeiro, vai levantar 2 contra 3 e 3 contra 2. Uma só casa, o 3, irmãos. Lucas 12, 53. O pai estará dividido contra o seu filho, o filho contra o pai e a mãe, e contra a filha contra a mãe, e a sogra contra sua nora, e a nora contra sua sogra. Queridos, é difícil hoje ver no casamento genro, sogro e nora que se dá bem. Está se cumprindo o que a Bíblia está dizendo. As noras estão com raiva do sogro e da sogra. Os genros também da mesma forma. Então só está se cumprindo o que a Bíblia diz que vai acontecer, queridos. E nós precisamos entender esse princípio. Só, queridos, que a Bíblia está dizendo que tudo o que acontecer, Deus vai proteger os filhos dele. A Bíblia diz no livro de Salmo 91, versículo 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Ou seja, irmãos, o mal vai vir sobre todas as pessoas, mas os filhos de Deus, a Bíblia diz que nenhum mal vai chegar à sua tenda. Queridos, tem muitas pessoas tentando se levantar com tenda, inveja, tentando prejudicar a vida do povo de Deus, mas a Bíblia está dizendo que Deus não vai permitir. Isaías 54, 17, a Bíblia diz assim: e toda ferramenta preparada contra ti não prosperará,
E toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu as condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Não é palavra de homem, irmãos, é palavra de Deus. Aquele que está armando ferramenta contra você, arma, inveja, fofoca, a Bíblia está dizendo aqui, toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Deixe que as pessoas levante. Vamos ficar com a palavra de Deus. Aqui em Provérbios 26, versículo 27. O que cava uma cova para outra pessoa, ele mesmo vai cair nesse buraco. Então, se nós pensarmos o mal para outras pessoas, o mal vai vir para nós. O que cava uma cova para outro, ele cairá nela. E o que rola uma pedra, essa pedra voltará sobre a vida deles. Ou seja, o cara prepara uma pedra, quando aquela pessoa passar aqui, eu vou empurrar essa pedra em cima dela. E a Bíblia está dizendo que a pedra vai voltar sobre quem mandou, queridos. Isso é muito forte, vamos ficar com a palavra de Deus. Em Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Ou seja, irmãos, quando Jesus está falando de igreja, Jesus não está falando de prédio, sim, ele está falando de pessoa. Em 1 Coríntios 3,16, a Bíblia diz, vocês não sabem que vocês é o templo de Cristo e que Cristo habita em vocês? Mas se vocês destruir o templo, Cristo também te destrói. Ou seja, essa igreja que Jesus está falando, somos nós. São as pessoas. E as portas do inferno não vai prevalecer contra nós. Irmãos, nós precisamos crer nessas verdades. Ainda que nós olhamos, parece impossível. Mas ou a Bíblia está certa, ou a Bíblia não está certa. E eu creio 100% na palavra de Deus. A Bíblia diz em Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para o Filho do homem. Ou seja, lá no céu ninguém manda, é Deus. Só que aqui na terra Deus entregou para o homem. E foi aqui na terra, através do homem, que Satanás rumou a oportunidade para tentar destruir e impedir a obra de Deus. Preste atenção quando nós vamos falar aqui em alguns números 3. Como Satanás usou 3 pessoas várias vezes. Satanás sempre tenta usar a pessoa contra a obra de Deus. Querido, já era para Jesus ter voltado. Já era para o evangelho ter ministrado no mundo todo. Mas Satanás usando pessoas na terra. Porque ele só pode usar aquelas pessoas que permite ele ser usada. E a Bíblia diz em Mateus 26, 59, ele usou o sacerdote Anás e Caifás contra Jesus. Ele usou os próprios sacerdotes para impedir o projeto que Deus tinha na vida das pessoas. Então nós precisamos estar revestidos com essa armadura. Segundo, em Neemias 6, versículo 1, Satanás ele usou Sabalaque, Tobias e Gesem contra Neemias. E aqui, irmão, Satanás sempre está usando pessoas que deixam ser usado por ele. Querido, você sabia qual que é a diferença de uma pessoa endemoniada e uma pessoa possessa?
Uma pessoa endemoniada, o demônio está dentro dela e ele domina ela. Uma pessoa possessa, o demônio está do lado de fora e domina ela. Lembra do cavalo? O homem não precisa estar dentro do cavalo para ele dominar ele está em cima. Lembra do demoniado de Gadareno? Satanás estava dentro. Mas lembra daquela mulher que ficou 18 anos com dor nas costas? O diabo estava em cima. Então existe duas formas de Satanás usar as pessoas. E aqui é o princípio que ele usou 3 pessoas. 3. Em Jó 48, 7. Satanás usou Eliafaz, Bildade e Zofar contra Jó. Tanto que Jó 48, 10, a Bíblia diz que Deus se revoltou, a ira dele contra esses 3 homens, que permitiu que Satanás usasse a vida deles. Irmãos, e são muitos, eu apenas peguei alguns. Em Josué 7, 25, Satanás ele usou Acã e os seus 2 filhos contra Josué. E é assim que ele vai trabalhando na terra. É usando pessoas que estão dando oportunidade para destruir o impedimento da obra de Deus. Ele não age sozinho, queridos, porque ele é um espírito. E o espírito, quando ele chega aqui na terra, ele precisa de uma pessoa ou ele precisa de um animal. Pastor, mas o diabo entra no animal? Entra, irmãos, lembra dos porcos? Quase 2.000 porcos ele entrou. Então ele precisa de um corpo de um animal ou de um corpo de uma pessoa. E muitas pessoas querem ver a obra de Deus destruída, está dando lugar para que Satanás tenta impedir o projeto da obra de Deus. Essa aqui foi um dos maiores, o cara que mais deu a pele para Satanás usar. Em Números 16, versículo 1, Satanás ele usou Coré, ou seja, Coré ou Corá é o mesmo nome. Então, quando diz aqui, Satanás usou Coré, Datã e Abirão contra Moisés. Lembra, irmãos, que tem uma cobra toda colorida, que o nome dela é cobra coral. Esse Coré foi um dos piores de toda a Bíblia. Então ele conseguiu, irmãos, levantar contra Moisés 250 homens para impedir o projeto do Senhor. E é por isso que Jesus ainda não voltou, porque ainda existem pessoas trabalhando para Satanás. Está no meio do povo de Deus, mas está trabalhando para Satanás, retardando a vinda de Jesus, retardando o projeto de Deus. Em Números 16, 35, então o fogo do Senhor consumiu os 250 homens que estavam com Coré, Datã e Abirão. Ou seja, Deus fez com que a terra abrisse. Corá, Datã e Abirão e mais 250 que estavam tentando impedir o povo de sair de Canaã, a terra abriu e todos eles foram engolidos vivos. Pessoas, irmãos, que tentam impedir o projeto e a obra de Deus já era para estar bem mais acelerado. Em Efésios 6,13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo isso, fica firme. Fica firme, irmãos, calúnias vai vir, fofoca vai vir, inveja vai vir, tudo que vocês pensar de mal vai vir sobre a igreja do Senhor. Mas Jesus está dizendo, fique firme. Em Efésios 6,14, estáis, pois, fino, tendo cingido o vosso lombo com a verdade e vestido a couraça da justiça.
E nós precisamos, irmão, ainda que nós não estamos vendo como essa música falou, o nosso Deus, ele é um Deus do impossível. Em Efésios 6,15, calçando os pés na preparação do evangelho da paz. No 16 diz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podemos apagar todo dardo inflamado do maligno. Então o maligno vem, irmãos, com toda essa força para tentar destruir as coisas de Deus, mas Deus também tem as suas forças. No versículo 17 diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, eu estou preparando uma palavra que fala da espada inflamada, a espada de fogo. Que a própria boca de Jesus saiu uma espada de 2 gumes que cortava dos 2 lados. Em Efésios 6,18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, irmãos, precisa ter perseverança. Ainda que nós não estamos vendo nada acontecendo, mas talvez não está acontecendo na terra, mas no reino espiritual já está um movimento danado. Satanás com os anjos já está lutando com espada pela sua cabeça e pela minha cabeça. Se nós pudermos ver o reino agora, irmãos, aqui em cima, a batalha, a luta que está aqui pela minha vida e pela sua vida. Então, irmãos, nós precisamos perseverança. Primeiro, nós precisamos do cinturão da verdade. O cinturão é uma cinta larga, geralmente de couro, e que se pendurava a armas ou ferramenta. O cinto também é um símbolo de proteção que protege as partes geradoras de vida. É o cinturão, irmãos, que protege as partes geradoras de vida no homem. Na luta contra as trevas, se não estamos cingidos com a verdade, nos falta uma parte essencial da armadura. E se não estamos falando e vivendo a verdade, ficamos estéril e infrutífero para o Senhor. Se nós não estamos falando a verdade, qual que é a verdade, irmão? Jesus e a sua palavra. Aí Davi entendeu esse propósito. Davi entendeu essas verdades e ele chegou no Senhor. Em Salmo 15, versículo 1, Davi perguntou essas palavras para o Senhor. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aí Deus responde, aquele que ande sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade ao seu coração. Por quê, irmãos? Deus falou que é aquele que fala a verdade no seu coração. Porque a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. E se for pessoas mentirosas que falam mentira, vai descer para o coração. E tudo que ela falar vai ser mentira. Em Provérbios 12, versículo 17, o que diz a verdade manifesta justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Irmãos, tem muitos falsos testemunhos testemunhando coisas para derrubar outras pessoas, não para construir o reino. Mas tem pessoa que o projeto dele é destruir as obras de Deus. Em Provérbios 12, 19, o lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. Ou seja, irmãos, isso aqui é muito sério, o lábio da verdade. E essa verdade é a Bíblia, é a palavra de Deus. E nós precisamos andar nela. Em João 14, versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai sem passar por mim. Não existe, irmão, não tem outros deuses. Você pode procurar e ir atrás de muitos deuses.
nenhum deles possa te levar diante de Deus. Em Efésios 4,15 disse: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem que é a cabeça? Cristo. Aí no mundo, irmãos, existe muito cabeção. Mas a Bíblia está dizendo que na igreja, quem é a cabeça é Cristo. Na igreja, quem é o diretor é o Espírito Santo. Ser forte, igreja. Segundo, a couraça da justiça. Irmãos, como esse homem ficou bonito, bem vestido, não ficou? Quando nós estamos firmes na presença de Deus, quando nós estamos com Deus lendo a Bíblia, orando, jejuando, você olha no espelho, você vê você um ser humano de roupa normal. Mas de lá de cima, quando você está buscando, Deus te vê dessa forma. E Ele sabe que nenhum mal vai te atingir. Porque você está com essas armaduras, ao tanto que é linda essas armaduras. E praticamente a espiritual é mais linda ainda. A couraça é uma armadura defensiva que cobre o peito, as costas, onde ficam os órgãos vitais. O homem cujas práticas são palpadas na justiça. Uma pessoa íntegra em sua conduta. Ou seja, o peito e as costas são dois lugares que o inimigo usa com traição. Existem pessoas que te abraçam e batem nas suas costas, caçando o melhor lugar, mais macio, para que ele possa te apunhalar. O peito, a mesma coisa. As pessoas olham no seu peito, caçando o lugar do coração, onde ela possa te cravar a navalha. É por isso que essa couraça, ela vem tampando as costas e o peito. São dois lugares fatais, que aonde as pessoas é atingida, poucas sobrevivem. Aqui Deus vem e traz para Paulo essas revelações fortes da palavra. Quando a palavra fala de justiça de fato, a justiça de Deus, pois a justiça humana não passa de trapo de imundícia. A minha justiça e a sua justiça, que nós nos achamos bom demais, Jesus está dizendo que a nossa justiça, ela não passa de um trapo de imundícia. Confirma comigo. Em Isaías 64:6, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiça é como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como folha, e as nossas iniquidades como um vento que nos arrebata. Trapo de imundícia não passa de mais ou menos daqueles trapos que tiraram de Lázaro. Lembra quando Lázaro estava com lepra, que tiraram aqueles trapos? E quando tira aqueles trapos, começa a sair casca de ferida, começa a sair pedaço de carne, começa a sair sangue, começa a sair pus, começa a sair as piores coisas naquele pano. E quando nós se achamos justos, Jesus está dizendo, vocês não passam de um trapo de imundícia. É forte a palavra de Deus, irmãos. E nós não podemos pensar que nós somos justos. Em Salmo 45:7, tu ama a justiça e odeia a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu como óleo de alegria, mais do que todos os teus companheiros. Preste atenção, igreja, Deus te ungiu com esse óleo da alegria mais do que os seus companheiros. Larga a tristeza do lado.
Você é filha de Deus. Você é príncipe, é princesa, ainda que a tristeza venha. A Bíblia está dizendo que Deus te ungiu com esse óleo da alegria. Chega diante do espelho, começa a rir. Só você e o espelho. Você não está só, o Espírito Santo está ali, Deus está vendo a sua alegria. Isso é forte, igreja. Efésios 4:24. E vos revesti do novo homem, que segundo Deus criado em verdade, justiça e santidade. Em Apocalipse 19:8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então, naquele dia, Deus vai tirar os nossos trapos. E a Bíblia diz que Deus vai nos vestir com linho fino. Que fala, irmãos, da justiça dos santos. Somos falhos, sim, irmãos, somos pecadores, mas nós estamos caminhando para esse propósito. Terceiro, calçado da preparação do evangelho da paz. Calça o sapato que possa fazê-los andar depressa, ao pregar a boa nova da paz com Deus. Os pés são a base do corpo, dão sustento e levam o corpo ao seu destino. Os pés representam o nosso andar, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Representa os nossos pés o ide de Jesus. Isso é forte, irmão. Os meus pés e os seus pés representam o ide de Jesus, aonde nós fomos. É a palavra do nosso poderoso Deus. Mas não só isso quer dizer que devemos ir preparado, treinado no evangelho do reino, sem pervertermos o evangelho de Cristo, andar nele em santidade de vida. Irmãos, não pervertemos o evangelho. E tem pessoas que estão tirando a Bíblia e está enchendo de métodos de homens. E a Bíblia diz aqui, ó, não pervertemos o evangelho. É a palavra e a palavra, irmão, se dói, é a palavra. Em Isaías 9:6, porque o menino nos nasceu um filho, se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aqui está um princípio forte. Por que o crente pede tanta coisa para Deus e o crente não recebe, o crente desiste? Quando Isaías profetizou essas palavras, foi 400 e 800 anos antes de Jesus nascer. Aquelas pessoas estavam esperando isso acontecer rápido, mas demorou 800 anos. E muitas pessoas desistiu, saiu do caminho do Senhor. E hoje não é diferente, as pessoas estão pedindo as coisas para Deus hoje, e ela quer que Deus faz na sua vida, como pega um micro-ondas, coloca uma pipoca lá, é questão de segundo. Nós vivemos o tempo de Deus. Queridos, essa passagem que durou de 400 a 800 anos, para nós talvez demorou 400 e 800 anos. Mas se cumpriu com 400 anos, para Deus foi 4 dias. Porque Deus diz que um ano como um dia para Deus não faz diferença. Se cumpriu em 800 anos, para Deus foi 8 anos, irmãos. Então, para Deus não há diferença. Então, muitos crentes estão desistindo de cabeça baixa, porque eles pediu e eles querem que aconteça daqui um pouquinho. Irmãos, nós não podemos mandar em Deus, nós precisamos pedir, acreditar, coloque na mão dele, entrega na mão dele e deixa o Senhor agir.
Aí Deus está demorando, você está orando, está pedindo, Deus está demorando. Você vai lá e fala assim: não, Deus, o Senhor não resolve não, deixa eu resolver. Coloca na mão do ser humano. Foi isso que aconteceu, irmãos, com o pai da fé. O pai da fé recebeu uma promessa que teria um filho. Aí a promessa demorou, o pai da fé foi lá e tentou fazer com as próprias mãos. E o que aconteceu? O pai da fé procurou mais um problema para Deus. Porque essa briga que está acontecendo lá em Israel, um deles é Ismael, irmãos. E o pai da fé, em vez de ter esperado em Deus como nós, não está esperando. E ele correu e foi tentar fazer com as suas próprias mãos. E atrapalhou todo o projeto de Deus, que agora virou duas nações brigando contra a outra. E ele trouxe problema para Deus. Isaías 52, 7. Qual formosos são sobre os montes os pés dos que anuncia a boa nova, e que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, e que faz ouvir a salvação dos que diz: Sião, o teu Deus reina. Então, irmãos, quão formoso aquele que anuncia a palavra de Deus, aquele que levanta da sua cama, do seu sofá, e vai falar de Jesus, vai falar de Deus. É formoso os seus pés. Em Mateus 28, 18, diz: chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O poder foi dado para Jesus. E Jesus pegou esse poder e entregou na mão da igreja. Quem que é a igreja? É você e eu. Irmãos, e nós estamos com esse poder na mão. Esse poder é mais poderoso do que você estar com vontade de comprar um carro que custa 120 mil. E você está com 200 mil na mão. Você pode ir lá comprar à vista, e esse poder que Deus te deu é que você possa fazer reinar sobre a vida das pessoas. Jesus te deu esse poder. Em Mateus 28, 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E muitas vezes nós vamos orar, nós falamos: parece que Deus nos abandonou, parece que eu estou sozinho. Você ora, você chora, você baba, você grita, você olha, você não vê ninguém, irmãos. Mas os anjos é espírito. Ele está todo ao seu redor, te fortalecendo. Só que você olha, você não vê nada, e a Bíblia está dizendo: eu estarei com vocês todos os dias. Não deixe o inimigo colocar na sua mente que você está sozinho. Não deixe, irmãos, está aqui a palavra. Todos os dias eu estou com vocês, todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, e vai todos os dias Jesus está conosco. Quarto, o escudo da fé. Não vai dar para terminar. A fé revela a nossa limitação, incapacidade, por isso mesmo, nossa confiança em Deus, que todos podem. Além disso, a fé nos protege dos dados inflamados do maligno e nos justifica. Vale lembrar que numa batalha no campo aberto, o soldado fica mais protegido dos dados inflamados lançados pelo inimigo. Ou seja, no campo aberto, o soldado tem mais proteção. Porque no campo aberto eles pegam, eles juntam todas as armaduras. Quando eles pegam todos e juntam o escudo, naquela época eles usavam muita flecha. Então eles lançavam as flechas para cima.
e as flechas vinham e matavam as pessoas. E os soldados, sabendo disso, eles reuniam todos, colocavam um monte de escudo em cima, um monte do escudo na frente, um pouco de lado e um pouco do outro lado, e eles caminhavam, as flechas vinham, batia no escudo e não atingia o soldado. Quando se ajunta fazendo os seus vários escudos, parece só quando estamos juntos na nossa fé aumentada. Assim, não somos atingidos tão facilmente. É por isso, irmãos, que a igreja precisa estar reunida. Todos buscando a palavra de Deus. Em Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só temos paz com Deus por causa de Jesus Cristo. Em Hebreus 11:6 diz, ora sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador de todos os que o buscam. Em Tiago 2,17, assim também a fé, se não tiver obra, ela é morta. Se nós falarmos que tem fé e ficar só sentado de braço cruzado, a nossa fé é morta. Em Hebreus 11:29, pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, que intentaram os egípcios e se afogaram. Então eles passaram, os egípcios veio e afogar. E muitas pessoas falam, não, eles afogou, porque eles passaram porque aquelas águas só davam pela canela. Poderia até ter acontecido, mas como é que um exército em cima do cavalo morre afogado num monte de água que só dava pela canela? É um grande milagre de Deus. Em Hebreus 11:30, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. O capacete da salvação. O capacete protege a cabeça, é na cabeça que está o cérebro, outra parte vital do corpo. É no cérebro que está que chamamos de mente e os pensamentos. O capacete da salvação protege a nossa mente da mentira do diabo e das influências do mundo. Devemos nos revestir da salvação. Em Romanos 12:2, não sede conformado com esse mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentar o qual seja a boa e agradável, perfeita e a vontade de Deus. Precisamos renovar a nossa mente todos os dias. Em Isaías 60:18, nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, dissolução, nem destruição nos teus termos, mas os teus muros chamará salvação e as tuas portas louvores. Em Salmo 132:16, vestirei o seu sacerdote de salvação e os seus santos saltearão de prazer. A última, a espada do Espírito. A palavra de Deus, a Bíblia, é muito importante nessa guerra, pois traz cura para as feridas causadas pelo inimigo, e também porque corremos risco de morte quando não conhecemos ou rejeitamos essas verdades. Nós podemos morrer espiritualmente quando nós rejeitamos essas verdades. A pregação da palavra também gera fé no nosso coração e é digna de toda aceitação. Deve abundar em nós, se for bem pregada, no tempo e fora do tempo. Eu já vi pessoas falar assim, não, eu não vou pregar não, sabe por quê? Deus não falou comigo. Queridos, Deus ficou 430 anos sem falar com o povo. Já pensou se naquela época não tivesse uma pessoa que se levantasse e fosse pregar o evangelho?
As pessoas iriam ficar 430 anos sem ouvir a palavra. E aqui a Bíblia está dizendo que a palavra precisa ser pregada no tempo e fora do tempo. Eu não tenho palavra não, Deus não falou comigo, ora. Em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé ela vem através da palavra. Em 2 Timóteo 3:16, toda a escritura é divinamente inspirada e aproveitosa para ensinar, para dar resposta, para corrigir, para instruir em justiça. Aí tem pessoas que não querem ser corrigido com a palavra de Deus. E a Bíblia está dizendo que a palavra ela veio para ensinar, para corrigir, para instruir. E existem pessoas, quando você vai falar para ela dentro da palavra de Deus, ela esperneia. Em 2 Timóteo 3:17, para que os homens de Deus sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Os homens de Deus são instruídos através da palavra do Senhor. Em 2 Coríntios 10:4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas assim poderosas em Deus para destruir das fortalezas, ou seja, das fortalezas do inferno. Tudo que o diabo tentar trazer para nos destruir, as armas que nós vamos usar não são porrete, não são armas, não são nada. Nossas armas, elas são espirituais, é oração, é jejum, é busca com Deus. Em 2 Coríntios 10:5, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento e obediência a Cristo. Vamos ficar de pé, está terminando. Em Marcos 3:15, para que tivesse o poder de curar os enfermos e expulsar os demônios. A Bíblia diz em Lucas 10:19, eis que vos dou o poder para pisar em serpente, escorpião, e toda força do inimigo nada fará dano algum, porque Deus nos deu esse poder para pisar em cobra, em serpente e escorpião. Para nós encerrarmos Lucas 10:20, mas não vos alegrei porque vos sujeitais os espíritos, alegrai-vos antes, porque estarão o vosso nome aonde, irmãos? O nosso nome está no céu. Amém? Vamos orar e buscar essa presença de Deus nessa hora, em nome de Jesus. Vamos cantar, vamos adorar. É só passar para frente. Aqui, ó. Canta, ora, mas entra na presença de Deus nessa hora. Vocês conheceram as verdades das armaduras. Esse agora é o momento de você se encher. É o momento que o poder de Deus vai descer sobre a sua vida. Fale com Ele nesse momento. Esse momento de encher, de ficar cheio. Foi a última palavra que Jesus falou para o povo. Não saia da cidade, até que do alto seja revestido de poder. Não saia desse lugar nessa tarde, nessa noite, sem o poder de Deus, sem a unção de Deus. Espírito Santo, é na adoração. É na adoração que o mal vai caindo. É na adoração que haja libertação.
Espírito Santo, todos os poderes das trevas, Senhor, não tem poder sobre a casa de ninguém. Todos os poderes das trevas não tem poder sobre os filhos de Deus. Porque arma nenhuma, Senhor, vai chegar, nenhuma praga, nenhum aviso maligno de maldição vai chegar sobre a casa do crente. Possa chegar até na rua, mas não tem poder de entrar para dentro, Senhor. Espírito Santo, o Senhor cuida da tua noiva, o Senhor cuida da tua igreja nessa hora, Deus. Fales para Ele, pede a Deus para te purificar, pede a Deus para te lavar, te restaurar, te encher. Peça a Deus para te transbordar nessa noite. É noite de que você aprendeu sobre as armaduras, mas também é noite de você sair daqui transbordando com a alegria do Senhor. Espírito Santo, que a sua igreja possa chegar lá, Senhor, para te abraçar. Que a sua igreja possa chegar lá para te adorar, Senhor. Espírito Santo, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a chegar lá em cima. Nos ajuda, Senhor, que nós queremos te adorar. Nós queremos prostrar de joelho diante do Senhor. E naquele dia te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez pela nossa vida, por tudo que o Senhor fez pela nossa família, Jesus. Oh, Espírito Santo, nesse dia, meu Deus, nós queremos nos humilhar, nós queremos nos prostrar diante dos seus pés, meu Deus, Espírito Santo, e nós te adoramos em nome de Jesus, que as nossas guerras, nossas batalhas, está sendo vencido com adoração. O diabo tentar levantar contra nós, o Senhor pediu Josafá, para que Josafá fosse para uma guerra, para que Josafá pegasse todo o soldado, para que Josafá colocasse o soldado atrás, para que Josafá pegasse o líder do louvor, para que Josafá colocasse o louvor na frente, e a Bíblia diz que através do louvor, Josafá venceu toda a batalha, toda a guerra, sem precisar tirar sua arma, sem precisar atingir ninguém, só com o poder do louvor. Aprenda a louvar, aprenda a adorar, nesse momento, enquanto você adora, haja libertação sobre a sua vida, enquanto você adora, as enfermidades vai caindo agora, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro, nessa hora, enquanto nós te adoramos, Senhor, vem no meio da tua igreja, vem passar sua mão, Senhor, sobre cada filha do Senhor, sobre cada filho. Vem limpar, Senhor, todas as feridas, do alto da cabeça, as pontas do pé, meu Deus. Todas as dores, meu Deus, que estiver no corpo dos seus filhos, nessa hora, Senhor, com o passar das suas mãos, Espírito Santo, vai caindo por terra agora, como se fosse um trapo de imundícia, toda enfermidade que o Senhor levou sobre si, todas as dores e todas as enfermidades, e nessa hora, Jesus, nós não aceitamos as enfermidades sobre a vida da igreja, sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Adore a Ele, levanta sua voz, nesse momento, o reino espiritual está em guerra pela sua vida, e nesse momento, demônio está caindo na ponta da espada, os anjos estão vencendo todos os demônios que se levantam contra você. Nessa hora, a espada está sendo passada, a espada flamejante, a espada de fogo, a espada de dois gumes. Nesse momento, Satanás está se levantando com seus demônios para brigar contra a sua vida, para brigar contra os seus filhos, para brigar contra a sua casa, mas os anjos estão passando a espada, e nesse momento está caindo
milhares, milhões de demônios está caindo por terra com o poder da espada de Jesus, com o poder da espada de Miguel. Em nome de Jesus, nós declaramos todo mal que se levanta contra a igreja, todas palavras contrárias, toda maldição lançada sobre a igreja, que cai sobre quem amaldiçoou, como diz a palavra de Deus. E os demônios, Deus passa a faca, Deus passa a navalha, Deus passa a espada, em nome de Jesus. Ai daquele que levantar contra o juízo do Senhor, ai daquele que tocar nas meninas dos olhos de Jesus. Ramachacandará, labaxarecandará. Todo aquele que atentaram levantar contra você, o Senhor colocou na frente como escudo, com proteção. O Senhor te reveste nessa hora com suas mãos. Oh Espírito Santo, chama candaraba show cantara matagá, ribi show paraga chorebe cantore, raio cochamaba pacho corere, ribi amacho caraba chore cantara chore candaraba. Passa a espada, anjo, nesses demônios que tentam se levantar contra os filhos de Deus. Eles se levantam para cair, eles são derrotados. O Senhor te deu poder para pisar em serpente, para pisar em escorpião. Todo mal que se levanta contra a igreja, que as portas do inferno não prevalecerá contra a sua vida, contra a igreja do Senhor. Somente a ti, Jesus, nós te adoramos. Não tem outro Deus a quem nós buscamos, a quem nós adoramos. Oh Senhor maravilhoso, Senhor lindo, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O seu nome é Emanuel, o Deus conosco que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Obrigado Espírito Santo. Somente ao Senhor nós adoramos. Jesus, nessa hora, eu coloco a vida de cada pai de família aqui na tua presença. Eu coloco nessa hora, meu Deus, a vida de cada mãe de família na tua presença. Meu Deus, se essa semana elas passaram uma tribulação, se Satanás usou pessoas, meu Deus, como ele usou no passado, para tentar minar a sua fé, meu Deus, em nome de Jesus. Assim como diz a tua palavra em Salmo 91, que é o Senhor dá ordem aos seus anjos para que guarda, Senhor, a cada vida, que não deixa que elas tropeçam, que ela não deixa que elas desviam, e que a sua fé, Senhor, ela possa minar. Nessa hora, em nome de Jesus, nós podemos ver no reino espiritual, demônios caindo para tudo quanto é lado, demônios desistindo da sua vida, demônios correndo nesse momento. Em nome de Jesus, Miguel passa a sua espada, Miguel com seus anjos, meu Deus. Se aqui na igreja, meu Pai, algum demônio, Senhor, tentou minar a fé de alguma pessoa aqui, tentou se aproximar da sua família, meu Pai, seja filho, seja quem for, meu Deus, se há algum espírito maligno tentando minar a sua mente, nessa hora que Miguel possa passar, Senhor, a tua espada, porque o Senhor conhece, meu Deus, a cada membro dessa igreja, o Senhor conhece a cada um, meu Deus, e se há algum espírito maligno tentando minar a vida de alguns familiares, Senhor, nessa hora, passa a navalha, passa a espada de fogo, Senhor, derruba por terra todo o mal, todos os principados, toda a potestade, toda a força do mal, todo o embaraço, em nome de Jesus, e que nessa noite as pessoas saem daqui liberta, cheia da tua unção, curada, meu Pai, de todas as feridas, de toda a enfermidade, Senhor, em nome de Jesus. E nós queremos testemunhar esse dia, meu Deus, que o Senhor fez uma nova história está se cumprindo sobre a vida da igreja, sobre os membros da igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Espírito Santo,
Jesus, essa casa é do Senhor, o nosso coração é do Senhor. Ainda, Senhor, que o inimigo tentou trazer lixo, porcaria para dentro do nosso coração, nós tem reservado essa casa para o Senhor. Limpa, Senhor, o nosso coração de toda mágoa, de toda angústia, de toda tristeza, de todo ódio, de toda falta de perdão, Senhor, para que o Senhor venha tocar no nosso coração. Essa casa é do Senhor, Jesus. Essa casa é do Senhor. Oh, Espírito Santo, incendeia a tua igreja, incendeia o teu povo nessa hora, em nome de Jesus, incendeia a tua igreja. O teu nome cresça, que nós diminuímos, Senhor, mas que o Senhor cresça nesse lugar. Porque o Senhor que manda nesse lugar, o Espírito Santo é o diretor desse lugar, Senhor. Diretor, procura, Senhor, a cada pessoa. Diretor, nessa hora, começa a derramar as suas direções. Diretor, sobre a vida de cada um, Senhor. Diretor, porque o Senhor conhece o pensamento. Diretor, o Senhor conhece o pensamento e o coração de cada um. Diretor, reparta agora nesse momento, de acordo com tua palavra. Espírito Santo é o Senhor que é o diretor desse lugar, em nome de Jesus. E nós estamos, Senhor, na direção do Senhor. Oh Pai, nessa hora, então derrama a sua direção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos filhos, meu Pai. Em nome de Jesus, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, aonde nós colocarmos as nossas mãos, vai prosperar, em nome de Jesus, Ramachacandara, Labaxerecandará, Riabachacandará. Levanta suas mãos bem alto, Senhor Jesus, nessa hora, eu coloco a tua igreja nas tuas mãos, eu coloco a tua igreja na tua presença, e que as portas do inferno não vai prevalecer contra a vida de cada um deles. Meu Deus, nessa hora, que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, a sua vida financeira, a sua saúde. Em paz o Senhor possa levar, meu Deus, que nenhum mal sucederá, nenhuma praga possa entrar na sua casa. Livra do bandido sanguinário, bala perdida, do laço passarinheiro, da peste perniciosa, porque 1000 cairão do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nada nos atingirão. E nessa hora, com suas mãos bem alto, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consumação do Espírito Santo esteja com todos vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos aqueles que crêem nessa palavra, levanta suas mãos, dê um forte salva de palmas para Jesus, dê um glória a Deus bem forte